Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Eu sou o Eduardo da CAS, tá bom? Então, me apresentando aí, obrigado a Adriana aí pelo convite aí para falar com vocês, tá bom? Um prazer aí estar falando para vocês. Então, só me apresentando mesmo, então, eu sou o Eduardo, né? Eu sou capinzalense, né? Eu morei toda a minha vida aí em Capinzal, então passei toda a minha infância, né? Tudo eu conheço super bem aí, tá? A minha mãe, inclusive, estudava no Mater Dolorum, né? Aí onde vocês estão. Então, é realmente muito legal estar vindo aí hoje conversar com vocês, tá? Então, assim, várias das coisas aí que a gente combinou de responder, vocês me mandaram umas perguntas, né? Então, algumas dessas perguntas acabam que vão sendo respondidas conforme eu vou falando, tá? Então, eu não vou falar uma por uma delas, mas eu acho que todas vão ser respondidas de alguma forma, tá bom? Eu também talvez divida isso aqui em dois momentos, porque a gente. São várias perguntas, assim, talvez fique um pouco longo, tá? E eu também me empolgo e começo a falar um monte, tá? Bom, então começando com as primeiras perguntas que mandaram aí. Então, a primeira, assim, como foi minha trajetória, né? Por que eu fiz medicina, por que eu busquei a genética, né? E qual a maior dificuldade? Bom, então assim, basicamente, quando eu estava no ensino médio, né, eu tive a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio, né, onde eu viajei. Ó, fui para essa cidade aqui, ó, uma cidade que chama Montreal, né, fica lá no Canadá. Então aqui, até coloquei ela no mapa. Então eu tive uma oportunidade muito legal que eu consegui conhecer lá, tá? E quando eu estava lá, né, eu ainda estava decidindo, né, o que eu queria fazer e tudo mais. Fui selecionado para ir fazer uma visita numa universidade de lá, né? E que era basicamente para conhecer a faculdade de medicina deles, né, o que eles faziam lá e tudo mais. Então eu fui, foi um curso muito legal e isso me inspirou muito, né, a querer fazer medicina, né, realmente ajudar pessoas, conseguir chegar a diagnóstico para as pessoas, né, manejar a saúde, né. Então eu fui muito inspirado para isso. Quando eu voltei para o Brasil, né, depois desse intercâmbio, que foi uma coisa rápida, assim, foram 5 meses, eu já entrei, estudei bastante aí para fazer vestibular e tudo mais e consegui entrar na faculdade. Então eu fiz faculdade lá em Curitiba. E depois aí, durante a faculdade, ali no segundo ano da faculdade, eu tive uma matéria que chamava genética médica, né, que era ministrada por um geneticista, né. E nossa, foi uma surpresa para mim, porque eu nem sabia que existia médico que cuidava de genética, né? Eu realmente achava que era uma coisa para pesquisador, uma coisa para biólogo, né? Não uma coisa que um médico faz, né? Genética médica. Nem sabia que isso era uma especialidade. E aquilo me inspirou muito, porque basicamente na genética médica você consegue chegar ao diagnóstico de várias pessoas com doenças raras, né? Doenças desconhecidas. Sabe aquela pessoa, talvez você conheça alguém, né, que tem alguma doença que ninguém sabe o que é, ninguém nunca chegou a uma resposta, ou famílias que têm uma doença, sempre todo mundo tem a mesma doença, ninguém sabe o motivo, né? Por exemplo, uma família que tem, todo mundo tem câncer de mama, por exemplo, ou todo mundo tem câncer de intestino quando é jovem, né? Ou ainda, uma pessoa que nasce com malformações, nasce com problema no coração, nasce com problema no rim, uma pessoa com deficiência intelectual, tudo isso são doenças raras, né? E essas pessoas que têm doenças raras, elas têm uma dificuldade muito grande em chegar a um diagnóstico, né? Porque a maioria dos médicos não conhece, né? Não conhece essas doenças, não sabe como ajudar, e essas pessoas ficam órfãs, né? Ficam perdidas, sem chegar numa resposta, né, para aquelas famílias e ficam com um tratamento inadequado. Então, naquele momento, eu percebi que eu poderia ajudar essas pessoas, né? Então, por esse motivo, eu decidi fazer genética médica, né? Então, bom, primeiro de tudo, a dificuldade, então, maior disso tudo é a informação. Isso não chega nos médicos, né? A genética não é uma coisa que os médicos estudam com tanto afinco, né? Bom, então, assim, por isso que eu quis fazer genética, tá? E agora sim, entrando na segunda pergunta, que também foi uma pergunta geral. O que são os grandes avanços na genética, né? E como a gente divide a genética médica e tudo mais, né? Eu vou revisar algumas coisas rapidinho, só para mostrar para vocês o que a genética médica faz, tá? Então vocês já devem ter visto aí, até na aula e tudo mais, o DNA, né? Então o DNA é representado aqui por essa dupla hélice, né? Olha que imagens bonitas, né? Basicamente, o DNA ele é como se fosse um grande conjunto de informações, tá?
um grande conjunto de informações que são guardadas. Então, a gente guarda essas informações para quê? Então, essas informações guardam a receita que a gente tem para fazer as coisas, né? Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, um bolo, a gente vai lá e pega uma receita que a gente tem e faz aquele bolo, certo? Então, com o nosso corpo humano é a mesma coisa. A gente guarda receitas nessas letrinhas aqui. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu uso essas letrinhas para fazer a receita, tá? Essas receitas que eu estou falando tanto são os genes, né? Os que a gente chama de genes. E esses genes, eles ficam guardados nos cromossomos, que é como se fosse um monte de livro, tá vendo? Então é um monte de receita que fica guardada nessas fitas aqui, que são como se fossem livros, tá? Tem algumas doenças na genética que a gente vai lá e, por exemplo, ganha um pedação inteiro a mais de uma receita, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na síndrome de Down. Vocês já devem ter tido contato, visto alguma criança ou até um adulto com síndrome de Down. Então, basicamente, nessa doença genética, você vai lá e ganha um cromossomo inteiro desse aqui a mais, um livro inteiro a mais do cromossomo 21, tá? E causa uma doença. Já tem outras doenças que você vai lá e troca uma letrinha por outra. Por exemplo, aqui era para estar naquele lugar um C. Vai lá e troca para um A, por exemplo, e causa uma doença, tá? Então, falando agora, qual que é o grande avanço na genética, né? É basicamente quando a gente conseguiu pegar e ler letrinha por letrinha de todas as receitas do corpo humano, tá? Então hoje, se eu quiser, eu consigo pegar e olhar lá em qualquer lugar que eu queira, qual letrinha que está lá, tá bom? Então isso aconteceu dos anos 2000 para cá, de forma mais importante, tá? Então hoje eu consigo abrir onde eu quiser. Então aqui ó, é um cromossomo 17, aqui na minha seta, e aqui a letrinha naquele lugar exato, né? Então, chegou um momento que a gente conseguiu pegar e dizer em cada lugar qual que é a letrinha que está presente naquele lugar, tá bom? Então, esse para mim é o grande avanço da genética, porque isso permite que eu identifique várias doenças. Eu posso fazer um exame na pessoa chamado, por exemplo, genoma, né? Onde eu vou lá e leio todas essas letrinhas e se alguma delas estiver trocada, eu posso falar, olha, pode ser uma doença, né? Pode ser tal doença. Talvez vocês já tenham ouvido falar na osteogênese imperfeita, por exemplo, né? Vocês já talvez conheçam como ossos de vidro, né? Ou de repente, ossos de vidro normalmente é como o pessoal chama, que é quando uma criança vai lá e evolui cheio de fraturas. Vai lá, bate o pé, quebra um dedo. Vai lá, bate a perna, quebra a perna, sabe? Tem os ossos muito frágeis. Essa é uma doença genética, ou seja, eu fui lá e troquei uma letrinha, por exemplo, um G para um T, e aquilo lá causa uma doença, faz com que os ossos daquela pessoa sejam mais frágeis. Isso só tem como diagnosticar fazendo esse tipo de exame, tá? Então esse para mim é o maior avanço da genética dos últimos tempos e provavelmente de toda a história, tá bom? Basicamente quando a gente consegue fazer esse tipo de análise, tá bom? Então, agora sim, hoje a genética ela é dividida, assim, a genética médica, né? Ela é dividida em várias grandes áreas, né? Por exemplo, câncer, né? Vocês já viram aquelas famílias que todo mundo tem câncer, né? Isso, muitas vezes, câncer em idade precoce, né? Sempre o mesmo câncer na mesma pessoa, né? Muitos cânceres na família, isso tem uma predisposição dessas letrinhas, uma trocada por outra, tá? Isso pode ser por uma alteração nessas receitas que corrigem o nosso DNA, tá bom? Que corrigem as mutações que a gente tem. Daí aquela família fica em risco de ter vários tumores. Então essa é uma das áreas da genética, né? Predisposição ao câncer, a oncogenética, né? Outras áreas assim, que são várias, né, que eu posso citar. Por exemplo, displasias esqueléticas. Vocês já devem ter visto. O pessoal chama muito de nanismo, né, e tudo mais, mas o nome da doença é acondroplasia. Vocês já devem ter visto. Ó, esse ator é bem famoso, né? Que é a principal forma de nanismo, né? Onde o pessoal às vezes chama de, por exemplo, de anão e tudo mais. Isso é por uma doença nas receitas de fazer os ossos. Então, não consegue, por exemplo, os ossos e as cartilagens. Então, não consegue adquirir a estatura, a altura normal, tá? Isso é por um problema de formação dos ossos, também relacionado a essas letrinhas trocadas, tá?
Então, essa é uma das outras áreas, né? E uma outra área que é a que eu mais gosto, sim, que eu mais me interesso, é a área da dismorfologia, né? Basicamente, o que que é? Pacientes, assim, que têm síndromes genéticas, né? Por exemplo, crianças que nascem com problema no coração, malformações no rim, deficiência intelectual, né? Aquela pessoa que você vê que muitas vezes tem uma aparência diferente, né? A gente chama de dismorfismos, né? Essas crianças normalmente não chegam em diagnósticos da parte da genética, mas normalmente são causados por erros na nossa... Erros a gente nem fala tanto, né? Por mutações na nossa genética, né? No DNA. E muitas vezes essas crianças passam a vida toda sem ser investigadas, sem chegar num diagnóstico, né? E isso muda muito o tratamento, muda muito o acompanhamento dessas crianças, né? Então essa é a área que eu mais me interesso dentro da genética, de realmente crianças que nascem não tendo com malformações mesmo, nunca chegam a um diagnóstico, tá? Vocês provavelmente devem conhecer. Se conhecerem, é importante que essas crianças passem com o geneticista, né? Ou até adultos também, caso estejam adultos, tá? Bom, então a descoberta mais interessante, eu acho que é justamente isso que eu já falei. É que hoje eu consigo falar, ó, eu quero olhar lá o cromossomo 1. Eu vou lá e eu consigo dizer, olha, deixa eu jogar aqui, por exemplo, um gene, né? Ó, por exemplo, esse gene que eu falei para vocês, da condroplasia, né? É esse gene FGFR3. Então hoje eu consigo só jogar o nome do gene aqui e eu consigo ver toda a sequência de DNA daquilo, né? Então hoje a gente consegue saber na genética exatamente como são nossas receitas. Isso é uma coisa muito... É um avanço muito grande, sabe, dentro da medicina, dentro da genética, nos diagnósticos. Então isso é o que mais me surpreende hoje no da genética, tá? Bom, então como que isso contribui para a evolução das espécies, né? Pô, essa é uma ótima pergunta, assim, né, que acho que foi o Carlos e a Gabriela. Então, como eu falei para vocês, essas letrinhas aqui que a gente tem, a gente chama essas trocas de mutações, né, ou de variantes. Então, elas não são necessariamente ruins o tempo todo, né? Porque todo mundo tem que ser um pouco diferente do outro. Então, como que eu sou diferente da minha irmã? Como que, por exemplo, a Vanessa é diferente do Felipe? Né? É porque a gente não tem as mesmas letrinhas. Então, essas mutações, essas variantes, elas são boas, dão variabilidade, né? E elas podem acontecer no momento da gestação, por exemplo, como uma mutação, né? E isso pode trazer, por exemplo, em alguma espécie, alguma vantagem, né? Por exemplo, imagine algum animal que por causa de uma mutação agora consegue respirar embaixo d'água, né? Isso pode trazer vantagem para ele, né? Então isso é um mecanismo importante de evolução das espécies, né? Estou dando um exemplo aqui fora da realidade, né? Não é assim que acontece, né? Mas é só para vocês entenderem que essas mutações elas são importantes para a evolução, né? Fazem com que os animais, por exemplo, conseguissem ter asas, alguns deles, né? Consigam respirar fora da água, né? E tudo isso. Então a mutação é muito importante, tá bom? Bem, e agora, o grau de parentesco. Isso é importante. Então, eu acho que eu já tinha comentado com vocês que aqui a gente tem, então, ó, aqui abriu um cromossomo, né? Então, se a gente for ver, eu vou tentar abrir aqui, né, bem de pertinho para mostrar para vocês como é. Ó, por exemplo, aqui a gente tem essa letrinha que é um C, né? A gente tem 3 bilhões de letrinhas no nosso DNA, tá? É muita letra, tá? Muita letrinha das nossas receitas. Só que a minoria delas faz parte mesmo de algum gene. A maioria são regiões entre genes, tá? Que não tem grandes contribuições para o nosso material genético, tá? Que não tem grandes contribuições para o nosso corpo humano, né? Então, só 1% do que a gente tem realmente está nos genes, né? Que é a parte mais importante, né? Então, isso faz com que, por exemplo, o chimpanzé seja 99% igual a gente no parte do DNA, tá? Só que o que importa mesmo, aquele 1%, que é a parte que está nos genes, nas receitas, ela é muito diferente. Ela pode ser diferente entre nós e no chimpanzé, por exemplo, e a gente pode fazer nossos genes diferentes do que o chimpanzé, mesmo tendo as mesmas letrinhas, né? Por alguns outros mecanismos. Então a maior parte do nosso DNA
você vai lá e não vai achar nada, tá? Não vai ter nenhum gene naquele lugar, tá? Não sei se ficou bem claro, mas é basicamente isso. Então, não vou conseguir responder todas as perguntas hoje, tá? Porque senão já foram 15 minutos e vai ficar muito comprido, né? Não queria ficar muito compridão. Deixa eu ver. Ó, então assim, começando a falar de algumas coisas que vocês estão com curiosidade, né? Por exemplo, por que eu tenho o meu cabelo diferente da minha irmã? Né? Por que eu tenho olho escuro e minha irmã tem olho claro? Né? Por que alguém é mais moreno que outra pessoa? E tudo isso, né? Então, as nossas receitas para formar o nosso corpo, a gente tem como se fosse uma grande contribuição de vários genes para as nossas características, né? Então, tem mais de 20 genes que vão ser responsáveis pela cor da minha pele, tá? Então, isso é o que a gente chama de uma herança poligênica, ou seja, são vários genes que vão dar uma contribuição nessas receitinhas para formar alguma receita, tá? Para formar alguma característica nossa, né? Então, por exemplo, a cor dos nossos olhos também, são vários genes que vão dar, cada um contribui um pouquinho para falar, você vai ter olho azul, você vai ter olho claro, tá? Você vai ter olho mais escuro, você vai ter o cabelo loiro. Então, isso são contribuições poligênicas. Agora, quando a gente tem, por exemplo, o albinismo normalmente, né, é muito associado a algumas doenças, né? Inclusive, existe uma foto assim, quer ver? Que às vezes você está no mesmo lugar, por exemplo, na África, em alguma tribo onde todo mundo é negro, por exemplo. E vai lá e nasce uma criança branca, bem branquinha assim. Isso pode ser porque em alguma receita específica foi lá e trocou uma letrinha, uma específica, né? Normalmente não é o que acontece com a gente, assim, por exemplo, com os pais que têm um filho, por exemplo, mais moreno. Normalmente não é isso que acontece. Só que tem algumas predisposições, algumas trocas de letrinhas específicas podem realmente levar a fazer albinismo, por exemplo. Que daí a gente já está considerando mais como algum tipo de doença, alguma coisa genética mesmo, tá? Então, essa predisposição à cor da pele, cor do cabelo, é basicamente a contribuição de vários genes, tá? Por exemplo, vários 20 genes falando, seu nariz vai ser mais inclinado um pouco, sua boca vai ser mais larga, tudo isso são vários genes que estão contribuindo, tá bom? Agora, qual a possibilidade de ter filhos gêmeos monozigóticos, né? Então, existe contribuição genética para gemelaridade, para ser gêmeos? Existe, tá? Só que normalmente não é gêmeo monozigótico, gêmeos idênticos, né? Então, os gêmeos monozigóticos são os gêmeos idênticos, né? Você vai olhar o mesmo sexo, as mesmas características, né? Agora, os dizigóticos é o que mais tem predisposição genética. Por quê? A mulher, basicamente, ela vai todo mês tá jogando aqui o ócito secundário, né? Que é como se fosse aqui, em algumas espécies é ovo, por exemplo, né? Todo mês vai estar saindo isso aqui, que pode ou não ser fecundado, né, e gerar uma criança, né? Só que tem mulheres que têm uma predisposição a gerar mais desses oócitos, né? Mais disso aqui, todo mês, né? A isso, a gente tem uma predisposição genética. Então, tem famílias em que as mulheres ovulam, né, muito mais. Então, podem ter mais filhos gêmeos, né? Porque tem mais possibilidade de fecundar mais do que um de uma vez. Mas aí não são gêmeos idênticos normalmente, tá bom? E agora, acho que é a última de agora, da questão das cores dos gatos, né? E por que tem gato de 3 cores, né? Que isso eu achei interessante também. O que acontece? Aqui, nos nossos cromossomos, então eu expliquei para vocês que os cromossomos é como se fosse um monte de livros de receita, né? O que acontece? A mulher, então, ela tem, biologicamente, 2 desses X aqui, tá vendo? Que ele é maior do que o outro aqui, que é o Y. Então, a mulher vai ser XX, né? 46XX. Já o homem, ele é 46XY, né? Então, a mulher, ela tem um pedaço a mais do que o homem, tá vendo? Então, a mulher, ela teria mais informações genéticas do que o homem, né? Então, o que vai lá e acontece? A mulher escolhe um desses 2X. Deixa eu abrir novamente aqui. A mulher escolhe um dos 2X que ela tem e vai lá e inativa, tá? Porque senão vai ficar com um X inteiro a mais, tá bom?
Então ela vai lá e escolhe um aleatoriamente para inativar, tá? No X, nesse cromossomo, existem genes que fazem a cor da pele também, ou a cor do pelo, né? Então, ela vai inativar em vários lugares de forma diferente, e isso pode mudar a cor daquele lugar, né? Por exemplo, você vai lá e faz uma gata que tem aqui uma cor preta, aqui uma cor branca e aqui uma cor mais amarela, né? Isso se dá por causa da inativação do X. Olha que interessante, né? Um mecanismo genético. Então você vai ver sempre gatas aí podem ter 3 cores, né? Já do gato macho isso não vai acontecer normalmente, né? Pode acontecer por outros mecanismos e tudo mais, ter de outras coisas e tudo mais, mas na gata é por esse motivo aí, da inativação do X. Olha que interessante, né? Bom, eu falei de várias coisas já, tá? Acho que dá para ficar o dia inteiro explicando para vocês aí conceitos de genética, de várias coisas, mas a minha ideia não era ficar aí o dia inteiro explicando. Então, assim, para finalizar, então eu quero hoje chegar em diagnóstico para as famílias, tentar ajudar a chegar em respostas, né? E realmente ajudar essas pessoas com doenças raras, né? Doenças que as pessoas não chegam a uma resposta, né? Que tem predisposição, tem alteração no DNA, tá? Então esse é o meu objetivo. Eu acho que nesse momento que vocês estão agora, formando aí no terceirão, é muito importante que vocês pensem nesse momento qual que é o objetivo de vocês, o que vocês querem fazer, porque esse é um momento muito crítico para vocês na vida, tá? Esse é um momento que vai moldar muito o futuro de vocês, né? Então pensem bem o que vocês querem fazer agora, se vocês querem estudar, se vocês querem ficar com algum emprego. Então esse é um momento que vale a pena vocês estudarem, vale a pena vocês planejarem alguma coisa diferente, porque isso vai decidir o futuro inteiro de vocês, tá? Então, cogitem bem isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir falar comigo. Eu sou bem aberto, assim, gosto de tirar dúvida. Então, pensem bem, estudem. E é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, se tiverem alguém também assim, com alguma doença que precisa falar, pode vir falar comigo também, tá bom? Então é isso, gente. Tem mais algumas perguntas, mas eu acho que se eu responder tudo de uma vez vai ficar demais, tá? Então até ia acabar com o tempo da aula de vocês também. Então é isso, tá? Tchau, tchau.